Imagine a cena. É o ano 1200 a.C. O mundo conhecido está em chamas. Mas, em uma parte da Anatólia, a capital Hattusa brilha. É o coração do Império Hitita, uma superpotência que rivaliza com o Egito e a Babilônia. Os hititas eram mestres do ferro, construtores de fortalezas impenetráveis e autores do primeiro tratado de paz da história. Seu poder era absoluto. Então, o silêncio. De repente, as muralhas de Hattusa são abandonadas, os palácios vazios, os arquivos de argila deixados para trás. Em um período de tempo historicamente insignificante, um império que durou séculos, que controlava rotas comerciais e exércitos de carros de guerra, simplesmente desapareceu. Não houve uma grande batalha final registrada. Não houve um invasor único e vitorioso. Apenas o silêncio. Este é o maior mistério do colapso da Idade do Bronze. Como um império tão vasto e poderoso pode ter se desintegrado de forma tão completa e rápida, sem deixar um único relato de seu fim? O Império Hitita dominou a Anatólia, a atual Turquia, por mais de 400 anos. Eles eram a vanguarda tecnológica de sua época. Enquanto outros usavam bronze, os hititas dominavam a metalurgia do ferro, dando-lhes uma vantagem militar incomparável. Sua capital, Hattusa, era uma maravilha da engenharia. Fortificada com muralhas duplas e túneis secretos, era considerada inexpugnável. Seus reis, como Muwatalli II, enfrentaram o faraó Ramsés II na lendária Batalha de Kadesh, a maior batalha de carros de guerra da história, que terminou em um empate e no primeiro tratado de paz escrito. Os hititas não eram apenas guerreiros. Eles eram burocratas meticulosos. Deixaram para trás milhares de tabuletas de argila, um arquivo que nos conta sobre suas leis, sua religião e sua política externa. Eles eram o centro de um sistema internacional complexo, trocando cartas e presentes com os reis do Egito, Assíria e Micenas. O mundo da Idade do Bronze era interconectado e os hititas eram um de seus pilares. Mas, por volta de 1250 a.C., esse sistema começou a mostrar rachaduras. A interdependência que os tornava fortes também os tornava vulneráveis. Se você fosse um rei hitita, no auge do seu poder, qual ameaça você consideraria a mais perigosa? Um exército rival ou algo que você não pode ver? O colapso do Império Hitita faz parte de um evento maior e mais misterioso, o colapso da Idade do Bronze. Em um período de 50 anos, entre 1200 e 1150 a.C., quase todas as grandes civilizações do Mediterrâneo Oriental caíram. Micenas, Creta, Ugarit e, claro, os hititas. No caso hitita, o fim foi abrupto. Os últimos registros de Hattusa mostram a vida normal, rituais religiosos, transações comerciais. De repente, o registro para. A cidade foi abandonada. Arqueólogos encontraram a capital coberta por uma camada de hastes, mas não há evidências de um cerco prolongado ou de uma invasão massiva. Parece que a cidade foi esvaziada e, em seguida, incendiada. O que aconteceu com a população? Eles fugiram? Para onde? Os arquivos de argila, a fonte de toda a nossa informação, cessam. É como se o império tivesse desligado a luz e ido embora. O mistério se aprofunda com a menção de um grupo conhecido como Povos do Mar. Eles são citados em registros egípcios como invasores nômades que devastaram a costa. Eles teriam sido a causa do colapso hitita? O Egito sobreviveu, mas o Império Hitita,
a superpotência do ferro desapareceu, deixando para trás apenas ruínas e perguntas. Agradeço por continuar conosco. O melhor deste mistério, as teorias que tentam explicar o inexplicável, ainda está por vir. A ausência de uma única causa clara levou os historiadores a formularem uma série de teorias, muitas vezes combinadas, para explicar o desaparecimento hitita. A primeira é a invasão. Os povos do mar ou tribos do norte teriam atacado as fronteiras. Entretanto, a falta de evidências de grandes batalhas em Hattusa sugere que a invasão pode ter sido o golpe final e não a causa raiz. A segunda teoria é a crise climática. Evidências paleoclimáticas sugerem que o Mediterrâneo passou por uma longa e severa seca por volta de 1200 a.C. Os hititas dependiam da agricultura de sequeiro. A seca teria levado à fome, à revolta interna e ao enfraquecimento do poder central. A terceira teoria é a revolta interna. O Império Hitita era uma colcha de retalhos de reinos vassalos. A fome e a fraqueza do poder central poderiam ter encorajado esses reinos a se rebelarem, fragmentando o império de dentro para fora. A quarta teoria, e talvez a mais intrigante, é a quebra da rota comercial. O Império Hitita era o centro da Rota do Ferro. Com o colapso de seus parceiros comerciais, Micenas, Chipre, a economia hitita teria entrado em colapso, tornando impossível sustentar a capital e o exército. O mais provável é que tenha sido uma tempestade perfeita: seca, fome, revolta interna e, por fim, a invasão de grupos externos, como os povos do mar, que encontraram um gigante já de joelhos. O mistério do Império Hitita não é apenas sobre o que aconteceu, mas sobre o que ele nos ensina. Ele nos mostra que mesmo as civilizações mais avançadas e poderosas são incrivelmente frágeis. Em um mundo interconectado, a queda de um vizinho pode levar à sua própria ruína. A dependência de um único recurso, como a agricultura de sequeiro, pode ser fatal diante de uma mudança climática. O silêncio de Hattusa é um eco que atravessa os milênios. É um lembrete de que a história não é uma linha reta de progresso, mas um ciclo de ascensão e queda, onde até mesmo os impérios mais sólidos podem desaparecer em uma noite, deixando para trás apenas a poeira e a pergunta: como? Qual das teorias sobre o colapso hitita você acha mais convincente? Você acredita que uma única causa ou uma combinação de fatores levou ao fim deste gigante? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou desta viagem ao mistério da Idade do Bronze, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder o próximo segredo da história. Até lá, continue explorando o que está além do que nos contaram.